Olá, sou o professor Marco Miola, sou professor de matemática da turma ITA do poliedro. Vou ler a questão. Uma pirâmide quadrangular regular tem todas as arestas iguais a 3 decímetros. A distância em decímetros de um vértice da base a uma face não adjacente é igual a... Essa é a questão. É uma questão clássica de geometria espacial, daquelas que você tem que incorporar aí ao seu repertório básico. Então, primeiro vamos fazer os cálculos preliminares aqui. Eu estou interessado em calcular o volume da pirâmide antes de fazer a conta que ele pediu para você fazer. Então, ó, minha pirâmide tem todas as arestas iguais a 3, todas. De maneira que a base dessa pirâmide é um quadrado de lado 3. Você sabe que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base está fácil, porque é um quadrado de lado 3, não vai ter problema. Então eu tenho que descobrir quanto é que vale a altura da pirâmide, que é o segmento O, onde O é o centro da base. Como é que eu vou fazer isso? Ora, quando você prolonga, quando você projeta o vértice E no plano da base, ele cai bem no centro da base, que é o ponto de encontro das diagonais do quadrado. Então o segmento de A até O, ele é metade da diagonal do quadrado. Vou escrever isso. Ó. AO é a diagonal AC dividido por 2. Aí você sabe bem que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então a diagonal AC inteira seria o lado do quadrado, que é 3, vezes raiz de 2. Só que o AO vai ser metade disso. Então a gente descobriu aqui que de A até O vale 3 raiz de 2 sobre 2. Aí você faz um Pitágoras no triângulo AOE para descobrir a altura da pirâmide, né? Essa altura aqui que eu vou chamar de H. A gente faz um Pitágoras. Então, no triângulo AOE, o cateto H ao quadrado, né? Mais o cateto 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado. Perfeito? Então, H ao quadrado é 3 ao quadrado 9 menos esse carinha aqui ao quadrado, que vai ser 9 vezes 2 sobre 4. Ora, se você tirar o mínimo aqui, 4 vezes 9 dá 36, menos 9 vezes 2 que é 18, então H ao quadrado é 18 sobre 4. Tira a raiz. Raiz de 18, como 18 é 9 vezes 2, então raiz de 18 é 3 raiz de 2. Raiz de 4 é raiz de 2. E para sua surpresa, né? Olha aí, a altura da pirâmide também resultou 3 raiz de 2 sobre 2. Ela é igual a essa medida aqui. Portanto, o volume da pirâmide ABCDE é 1/3 da área da base vezes a altura, como o volume de qualquer pirâmide. A área da base aí é um quadrado de lado 3, portanto 3 é o quadrado, e a altura dessa pirâmide a gente acabou de determinar. É 3 raiz de 2 sobre 2. Então o volume de ABCDE é, fazendo a conta, esse 3 aqui eu posso simplificar com esse 3 aqui, ó. Sobra 9 raiz de 2 sobre 2 decímetros cúbicos. Mas não é exatamente isso que eu quero. Você sabe que um tetraedro é uma pirâmide de 4 faces triangulares. Então o que eu quero, na verdade, é determinar o volume desse tetraedro aqui, ó.
que é o tetraedro EBCD. Esse tetraedro nessa pirâmide de faces triangulares, EBCD. Como é que eu vou determinar o volume de EBCD? Ora, você observou, né, que na verdade esse tetraedro EBCD é exatamente metade da pirâmide que a gente acabou de determinar o volume. Então o volume dele é metade do volume da pirâmide ABCD. Portanto, metade desse valor aqui, ó. Se eu multiplicar esse valor por meio, eu vou ter que o volume desse tetraedro é 9 raiz de 2 sobre 4 decímetros cúbicos. E nesse momento você deve estar se perguntando por que raios que eu calculei o volume do tetraedro, porque a pergunta dele no exercício foi completamente outra coisa. Você nem lembra a pergunta, eu vou ler de novo para você ver. Nessa pirâmide quadrangular, qual é a distância de um vértice da base a uma face não adjacente? Então agora vamos tentar responder a pergunta dele. Então, por exemplo, como é que eu meço a distância do vértice B da base até uma face não adjacente, por exemplo, até a face EDC? Na verdade, é a mesma coisa que medir a distância entre um ponto e um plano. Então existe um plano, que é esse plano aqui que eu esbocei, esse plano alfa, que contém a face EDC. E eu quero medir a distância de B até esse plano. Distância de ponta a plano, ó, se eu for medir a distância do meu dedo até o chão, eu traço uma perpendicular. Então, se eu vou medir a distância do B até esse plano alfa, eu tenho que traçar uma perpendicular partindo de B. Uma perpendicular ao plano alfa. E muita gente acaba não conseguindo fazer essa questão porque fica tentando descobrir onde é que vai estar o pé dessa perpendicular, onde é que essa perpendicular vai furar esse plano alfa. Isso é um problema realmente complicado. É um problema de geometria de posição complicado. Só que eu já preparei um esquema para você não precisar se preocupar com o lugar onde exatamente essa perpendicular vai furar o plano alfa. Por quê? Quando você lida com tetraedro, uma pirâmide de 4 faces triangulares, o tetraedro é a única pirâmide que você pode adotar como base qualquer uma das 4 faces. Para você entender por que é único, ó, se eu pegar a pirâmide de base quadrangular, a única base possível é o quadrado. E quando a gente fala de base e altura, eu estou falando do quadrado dessa altura. Mas essa pirâmide de faces triangulares, a pirâmide EBCD, qualquer face que você adotar como base vai funcionar. E cada face que você adotar como base vai ter uma altura. Por exemplo, se eu adotasse essa face EBD como base, a altura seria a distância do C até EBD. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Eu vou pegar esse tetraedro aqui, ó. E aí, se eu quisesse calcular o volume desse tetraedro e adotasse o triângulo EDC como base. A altura seria a distância do B até a face EDC, que é justamente a distância que a gente quer calcular. Professor, mas como é que eu faço isso? Assim, ó, eu vou escrever a frase, ó. 1/3 da área do triângulo EDC, aqui no poliedro a gente usa esse símbolo para área, né? 2 colchetes e os vértices entre ele, né? A área do triângulo EDC
vezes a altura dessa pirâmide D é igual ao volume do tetraedro BCD. Estou usando o famoso 1/3 área da base vezes a altura. E aí você escuta, que sorte, Marcão! Por que sorte? Porque você sabe o volume, você acabou de calcular. Você sabe calcular a área desse triângulo, porque é um triângulo equilátero. Eu vou recordar com vocês como é calcular a área do equilátero. Então vai dar para calcular a distância D, sem se preocupar onde exatamente ela vai cruzar com o plano alfa. Olha só. Vamos lembrar como é que calcula a área de triângulo equilátero. A área de triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. No caso, o lado aqui dos triângulos, todos iguais a 3, né? Então, a área do triângulo EDC, que é um triângulo equilátero, é 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Vezes a distância. Isso vai ser o volume, que é 9 raiz de 2 sobre 4, como a gente já calculou ali do lado. Olha que maravilha. 3 ao quadrado é 9, já simplifica com esse cara. 4 já simplifica com esse cara. Aí você isola o D. Passando o 3 multiplicando. E o raiz de 3 dividindo. Se você racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, deixa eu tirar os badulac aqui da frente. Racionalizei multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, acabou. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, cancela com esse 3 aqui. E raiz de 2 vezes raiz de 3, finalmente, dá o resultado que você estava esperando, que é raiz de 6. Então a distância é raiz de 6, que é a alternativa D de dado. Maravilha? Gostou? Questão clássica de geometria espacial. Te vejo na próxima questão.